quando Jesus disse: "Eu nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal", ele estava fazendo uma clara advertência. Ele queria deixar claro que jamais teve um relacionamento verdadeiro com aqueles que praticam o mal, conforme está registrado em Mateus 7, versículo 23. No famoso Sermão da Montanha, Jesus focou nos corações de seus ouvintes, especialmente de seus discípulos e do público em geral. Pode parecer estranho ouvir que nosso Senhor onisciente admita não conhecer algo ou alguém. No entanto, Jesus se referia a um tipo de conhecimento mais profundo, ligado aos relacionamentos pessoais, ao invés de conhecimento intelectual. Ao concluir o Sermão da Montanha, Jesus emitiu uma advertência crucial sobre a verdadeira fé. Ele alertou sobre os falsos profetas cristãos que se disfarçam de pessoas inofensivas, mas internamente são lobos vorazes. Eles podem usar linguagem religiosa e demonstrar poder, mas na realidade não pertencem ao Senhor. Apenas aqueles que seguem a vontade de Deus e são reconhecidos por Ele terão a capacidade de entrar no céu. O aspecto importante não é apenas que nós conhecemos a Deus até certo ponto, mas que Deus nos conheça. Como Paulo explicou, aqueles que amam a Deus são conhecidos por Ele. Deus cuida de seu rebanho como um pastor, conforme Isaías 40:11. E Jesus, o bom pastor, conhece profundamente aqueles que são seus, conforme João 10:14. Quando Jesus disse: "Afastem-se de mim, vocês que praticam mal", ele não estava se referindo a um conhecimento superficial, como teria se fossem os seus seguidores. No entanto, ele sabia que seus corações estavam cheios de iniquidade. Isso mostra que Jesus é verdadeiramente onisciente. Ele conhece os corações de todas as pessoas, mesmo daqueles que se disfarçam em aparências religiosas. Na repreensão de Isaías, a hipocrisia se aplica perfeitamente a esse grupo de pessoas. Eles se aproximam de mim com palavras elogiosas e lábios cheios de bajulação, mas seus corações são distantes de mim, como está escrito em Isaías 29:13. Jesus adverte sobre os malfeitores que ele não conhece, ou seja, falsos cristãos e falsos mestres, mencionados em Apocalipse 22:15. Eles são como cães selvagens, impuros e de caráter moral duvidoso, praticantes de feitiçarias e artes mágicas, imorais, pervertidos, agressores, adúlteros e enganadores. Jesus enfatiza que haverá um dia em que ele dirá a alguns praticantes religiosos: "Eu nunca vos conheci". Deus não tem prazer em condenar as pessoas ao inferno, como afirmado em 2 Pedro 3:9. Ele é extraordinariamente paciente e deseja que todos se arrependam. Aqueles que confiam apenas em suas obras para serem dignos do céu, sem realmente obedecer à vontade de Deus, serão condenados pelo justo juiz, Jesus. É essencial não apenas confessar verbalmente ou confiar em trabalho espiritual, mas ter uma conexão genuína com Jesus através da fé, que assegura nossa salvação. Jesus é o juiz e somente Ele tem o poder de separar os que estão em união com Ele, para quem a vida eterna será encontrada, daqueles que estão afastados dele, e a base disso é o céu contra o inferno. É possível parecer religioso e falar como anjos, mas viver uma vida hipócrita e distante de Deus. A verdadeira fé é demonstrada pela obediência à vontade do Pai, não apenas pelas palavras, mas pela ação. No dia do julgamento, as obras espirituais impressionantes não serão suficientes se não houver uma comunhão real e conexão com Jesus. A salvação é baseada em conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele, estabelecendo uma relação profunda através da fé que Ele nos dá. Nossa conexão com Jesus é garantia de nossa segurança. Separados dele, todas as obras e milagres não têm valor algum. A verdadeira fé é testada pela obediência à vontade de Deus, não apenas por palavras ou crenças verbais.
Devemos evitar a hipocrisia e a mera religiosidade, buscando verdadeiramente conhecer a Cristo e viver em obediência à sua vontade, para que possamos desfrutar da comunhão e segurança em sua presença. Algumas pessoas podem decorar versículos bíblicos e cantar hinos religiosos, mas ainda falham em seguir a vontade de Deus. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo têm o Espírito de Deus vivendo dentro deles e com a ajuda do Espírito Santo são capazes de compreender e seguir a vontade do Pai. O amor de Deus em seus corações os motiva a obedecer a Deus e servir aos outros, como diz em Romanos 5, versículo 5. No entanto, algumas pessoas se agarram à esperança de que a porta da salvação se abrirá novamente, mesmo quando ela estará fechada. A verdade é que todos que ouvem a palavra de Cristo e agem de acordo com elas são como um homem sábio que constrói sua casa na rocha, enquanto aqueles que ouvem, mas não obedecem, são como um homem tolo que constrói sua casa na areia. Os ouvintes de Cristo podem ser divididos em dois grupos: aqueles que ouvem e seguem seus ensinamentos e aqueles que ouvem, mas não agem sobre eles. Cristo pregou para uma multidão mista, mas ele os separa em dois grupos, como fará no dia do julgamento. Aqueles que confiaram em Cristo e provaram sua fé através da obediência não têm nada a temer. Sua casa está fundada na rocha e permanecerá firme. No entanto, aqueles que professam confiar em Cristo, mas não obedecer a Deus, serão condenados. Devemos servir a Deus de acordo com a sua vontade e não de acordo com nossos próprios termos. É importante submeter-se reverentemente à sua autoridade e obedecer à sua palavra. Devemos ser genuinamente dedicados a Deus, como um compromisso sincero e inabalável em nossos corações. Além disso, nossa caminhada e trabalho com Deus requer sacrifício. Às vezes, a obediência pode ser inconveniente para nossa carne, mas é necessário para andar na bênção de Deus.